A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Deixa eu colocar meu óculos. É muito bom estarmos juntos mais uma vez nesse trimestre dos jovens, primeiro trimestre de 2022. Nós vamos estudar sobre Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Nosso comentarista desse trimestre é o pastor Silas Queiroz, membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB. Ele é jornalista, bacharel em Teologia e Direito, especialista em Direito Público, bacharel em Direito, Direito Processual Civil e docência universitária, além de ser pastor na Assembleia de Deus em Ji-Paraná, Roraima, cidade na qual ele reside. Então vamos na lição número 1, 2 de janeiro de 2022, conhecendo o Evangelho de João. O texto principal diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João capítulo 1, versículo 14. O resumo da lição diz: o Evangelho de João é essencialmente cristológico e singular em relação aos demais evangelhos. No texto bíblico, antes do texto bíblico, os objetivos desta aula é apresentar a autoria, a época e o propósito do Evangelho de João. Segundo objetivo, expor a riqueza doutrinária do Evangelho de João. E terceiro, compreender a cristologia apresentada por João. O texto bíblico da nossa leitura está em João capítulo 1, do versículo 1 ao 5, do versículo 9 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós temos aqui a leitura do texto bíblico, temos os objetivos. Agora vejamos a nossa introdução. Estamos iniciando não somente um novo trimestre, mas um novo ano. Estudaremos um livro que expõe com muita clareza, profundidade e objetividade uma das principais doutrinas da Bíblia, a doutrina de Cristo no Evangelho de João. Então nós vamos estudar a doutrina de Cristo.
O Evangelho de João é essencialmente cristológico e se apresenta com toda a sua singularidade em relação aos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que guardam entre si grande similaridade, daí serem considerados sinóticos. Ele está falando de Mateus, Marcos e Lucas, que enfatizam mais a humanidade de Cristo. Em João, Jesus é apresentado especialmente como o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Então, vai nos mostrar Jesus como Deus que se torna um homem para viver entre nós. O discípulo amado, aqui no primeiro tópico, nós vamos dar uma olhadinha no autor, na época e no propósito. Primeiro, o discípulo amado, João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, também discípulo de Jesus, é o autor desse evangelho espiritual. Vejamos aí na Bíblia de Estudo Pentecostal, Mateus capítulo 4 e o versículo 21, que diz assim: adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então aqui nós temos esse filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Então João é o autor desse evangelho espiritual, como assim o chamou Clemente de Alexandria, um dos patriarcas da igreja, 150, 215 depois de Cristo. O livro, então, ele traz várias referências ao discípulo a quem Jesus amava. Se você abrir aí no Evangelho de João, na sua Bíblia de Estudo Pentecostal, lógico, capítulo número 13, e o versículo 23, que diz assim: ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Ele está falando dele mesmo. No capítulo 19, o versículo 26, está assim registrado. João 19, 26, que diz assim: ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E no capítulo 20, versículo 2, diz: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então, aqui o evangelista João está usando uma técnica colocando em terceira pessoa de singular para não falar que era ele mesmo, mas todos que leem sabem que era ele, o discípulo a quem Jesus amava. E aí ele encerra com esta expressão, João 21, 24, este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, mostrando então que ele mesmo fora o autor deste evangelho, o evangelho de João, que leva seu nome. João trabalhava com o pai e o irmão no ramo da pesca. A gente pode comprovar isso no evangelho de Marcos. Volte um pouquinho na sua Bíblia, evangelho de Marcos, capítulo 1, é isso? 19, versículos 19 e 20, que diz: e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Então seguiram Jesus. Então eles trabalhavam, João e o seu irmão,
Tiago trabalhava com seu pai no ramo da pesca. Ele tornou-se um dos discípulos mais próximos de Jesus, ao lado de Pedro e Tiago. Era os três, né? Tendo o privilégio de estar presente em momentos ímpares, como na transfiguração, que está lá em Mateus 17, Lucas também fala, mas ele põe aqui a referência Mateus 17:1, que nós vamos ler agora. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Aqui é aquele momento sublime da transfiguração, em que ele pega esses 3 discípulos e ali Jesus mostra toda a sua glória para esses 3 discípulos mais chegados. Então, o que muito se destaca na vida de João, portanto, é a sua intimidade com Jesus. Então, nessas referências que nós vimos, e aqui ele coloca mais uma, João 13:25, aquele momento que Jesus lava os pés dos apóstolos para dar o exemplo, né? E aí ele usa o versículo 25 dizendo, olha, para mostrar a intimidade desse apóstolo com Jesus. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Então, mostrando toda a carga de intimidade que João tinha com o mestre Jesus. Então, ele é considerado na Bíblia o discípulo amado, né? O mais privilegiado, o mais próximo, aquele que não deixou Jesus nem quando ele estava na cruz. Os outros discípulos, muitos se esconderam, mas João não. João ficou lá até o último suspiro do mestre. No subtópico 2, fala o apóstolo do amor, dando continuidade o adjetivo discípulo amado. O Evangelho de João foi o último a ser escrito, isso tem uma explicação, porque ele foi o último a morrer também. Não há uma data específica, né? Mas os registros dos primeiros séculos indicam que o Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Nessa época e nos séculos seguintes, foram intensos os debates teológicos em torno das doutrinas centrais da fé cristã. Muitas heresias foram forjadas pelo judaísmo, muitas mentiras, que tentou se reestabelecer após a diáspora, ocorrida depois de 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi totalmente destruída pelo general Tito e o exército romano, quando aconteceu a destruição de Jerusalém. Também no seio do cristianismo, já no meio dos cristãos, surgiram muitos hereges. Dentre os falsos ensinos, destaca-se o que negava a divindade de Jesus, que defendia que Jesus ele não era divino, que Jesus não era Deus. É isso que esses hereges defendiam. Então, o amoroso apóstolo João, o mesmo autor da 1ª, 2ª e 3ª de João e do livro do Apocalipse, havia estabelecido muitas igrejas, especialmente na Ásia Menor. Esse é o apóstolo João. E foi justamente de lá, da Ásia Menor, mais precisamente de Éfeso, da cidade de Éfeso, que ele escreveu o seu evangelho, cujo escrito serviu para solidificar a fé dos cristãos, não somente daquela época, do seu tempo, mas de todas as épocas, chegando até nós. Então, João, além de ser fundador, estabelecedor de igrejas, ele escreveu o seu evangelho para fortalecer, para animar a fé dos cristãos daquela época, que sofriam muitas perseguições,
e os cristãos de todas as épocas. É um evangelho para fortalecer a fé de todo aquele que crê em Jesus. No número 3, subtópico número 3, evangelista e apologista. Vejamos o que é isso. O diligente pastor João, já idoso, nós estamos falando de quase o ano 100 depois de Cristo, ele já era um idoso, era também evangelista e apologista. Seu evangelho tem esse duplo caráter, essa dupla função, sobressaindo nele uma firme apologia da doutrina central da fé cristã, que é a cristologia, mostrar o Cristo divino, o Cristo Deus, E esse propósito é diretamente anunciado por ele, quando após registrar os sinais que evidenciavam a divindade de Cristo, afirmavam, e aí ele cita João 20 e 31, estes, porém, estes sinais, foram escritos, esses milagres, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. Então, o Evangelho de João tem, portanto, crucial importância, fundamental importância, tanto para a propagação das boas novas, da salvação, aos que ainda não creem, quanto para a firmeza e permanência da nossa fé, através da vida que somente no Filho de Deus podemos ter. Ou seja, uma vida eterna, uma vida transformada neste mundo numa nova pessoa. Então, ele mostra que esse caráter de evangelista, de levar as boas novas, e também de apologista, de defensor da fé cristã, defensor da doutrina bíblica, no caso aqui da cristologia. Se bem que no Evangelho de João há outras doutrinas também, mas o foco principal é a cristologia. Então ele era evangelista e apologista, ele era defensor das doutrinas bíblicas, defensor da fé cristã. Vamos ao tópico 2, a riqueza doutrinária do Evangelho de João. Primeiro, a cristologia e a trindade, a doutrina da cristologia, de Cristo como Deus, como divino, e a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vejamos, a riqueza doutrinária do Evangelho de João é simplesmente surpreendente. Já nos primeiros 34 versículos do primeiro capítulo do livro, é possível encontrar revelações claras e profundas acerca das principais doutrinas da Bíblia. Então, o Evangelho de João, ele é composto e mostra as principais e defende as principais doutrinas da Bíblia. Primeiro, a doutrina de Deus, dentro da compreensão da Trindade, um só Deus, eternamente, subsistentemente em três pessoas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade, conforme a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Levaria cerca de 3 séculos, ou seja, 300 anos, para ser bem compreendida e sistematizada pela cristandade. Mas ali estava de maneira inequívoca o registro acerca das pessoas do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, com indicação inclusive do papel primordial de cada uma delas. Então aqui está tratando da Trindade, a presença de 3 pessoas em um só Deus. Então, o nosso Deus, ele é composto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os 3 iguais em substância, em glória e poder e majestade. E aí ele fala, depois de falar do Filho, que é Jesus Cristo, como o verbo que sempre esteve com o Pai,
João apresenta o Espírito Santo, aquele que o outro João, o Batista, o evangelista, viu descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Nós estamos falando aí de João 1:32. Se você puder abrir a sua Bíblia de estudo pentecostal, na verdade é melhor até nem fechar, né? E João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Aqui na Bíblia fala somente eu vi o Espírito, com letra maiúscula. É por isso que nós sempre acrescentamos o Espírito Santo para ficar mais didático e caracterizado, que não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo de Deus, tá? Então, o evangelista João, ele viu o Espírito Santo descer como uma pomba. O Espírito Santo é o que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8, ele diz: e quando ele vier, está falando do Consolador, do Espírito Santo de Deus, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, tem papel imprescindível na regeneração. No capítulo 20 e o versículo 22, João registra o seguinte: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E no diálogo que Jesus tivera com Nicodemos, no capítulo 3 e o versículo 3, versículo 5, ele diz: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Então, o papel fundamental, né, do Espírito Santo na regeneração do ser humano, da nova pessoa. João 14:16, e fala que o Espírito Santo também ele é indispensável para uma vida cristã vitoriosa. João 14, do 16 ao 18, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. No versículo 26, ele conclui esse ponto dizendo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, esse é o papel do Espírito Santo, né? Mostrando aqui a presença da Trindade, falando de Jesus, agora ele está falando do Espírito Santo. Agora, no subtópico 2, ele vai falar do Cristo, o Deus Criador. Então, veja, voltando lá na eternidade. João não apenas se refere a Cristo como um ser divino, como Deus, mas apresenta desde logo seus principais atributos, como, por exemplo, a eternidade, a onipotência, a onipresença e a onisciência. Então, mostrando que Jesus, ele é Deus, ele é eterno, ele não tem princípio e não tem fim. Quando ele entra na história da humanidade, ele passa a ter um começo. Ele nasce de uma virgem, de uma mulher, vive até os 33 anos e é crucificado, é morto. Depois ele ressuscita e volta para a sua glória, volta, digamos assim, a ser o Deus eterno, que ele nunca deixou de ser como homem, mas não fez uso dos seus atributos conforme o nosso entendimento. Então,
desde o começo, João já apresenta Jesus como Deus. Eternidade, onipotência, tem todo o poder nos céus e na terra. A onipresença, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E a onisciência, daquele único que sabe de todas as coisas. Ele, como homem, como ser humano, ele não fez uso desses atributos. Ele viveu como homem, lá na Galileia, como um judeu típico da época, e tudo que ele fez debaixo de oração, debaixo da vontade do Pai, à base de obediência. Então, tudo que ele fez, ele não fez como Deus, ele fez como homem. Depois diz, pois o situa no princípio, na eternidade passada, agindo com Deus, o Pai, e agindo como Deus. Ele era Deus lá na eternidade. Tá? No princípio era o verbo, conforme João 1:1, nós já lemos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui nós já temos a presença da eternidade de Cristo. Quando houve esse princípio que foi revelado a Moisés, quando escreveu Gênesis capítulo 1, versículo 1, Cristo já existia como verdadeiro Deus eterno, sem princípio, incriado, ou seja, ele não foi criado, ele era Deus, ele é o início, a partir do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que nascem todas as coisas, mas ele não foi criado. Ele, aliás, Cristo participou com o Pai e o Espírito Santo da obra da criação. João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Cristo, portanto, é também Deus Criador. Aqui nós estamos falando da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, Jesus também, ele é Deus Criador. Por isso, o Gênesis registra a ação no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. E Paulo afirma que Cristo, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, ou seja, todas as coisas foram criadas por Cristo e ele é quem as sustenta. Então aqui Cristo, o Deus Criador. Número 3, Cristo no Antigo Testamento. O discípulo amado também sintetizou em um versículo apenas a livre e permanente agência de Cristo desde o Éden, desde a criação do Éden, e por todo o Antigo Testamento até a sua encarnação, né? Quando ele diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, João capítulo 1, versículo 4. Então ele é o Deus Criador, a presença dele no Antigo Testamento. Um dos exemplos está na declaração de Paulo aos Coríntios. Aí ele cita primeiro aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, que fazendo referência ao Mar Vermelho, tá? E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, fazendo referência ao maná, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, a água que foi dada da rocha através de Moisés, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então veja que todos os milagres ali tinha como início o próprio Cristo, o Deus Cristo, presente lá na travessia, né, do povo de Israel, né, saindo do Egito até chegar em Canaã. Cristo o tempo inteiro protegendo, ora pela nuvem, ora pela coluna de fogo.
Cristo, portanto, não foi um mero assistente junto ao Pai desde Adão, tá? Na verdade, seja de forma teofânica, quando ele vem em forma de anjo, em forma de homem, seja através de tipos, o Deus Filho esteve presente em toda a antiga aliança, lembrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham em conjunto. Essa separação que nós fazemos dos períodos de atuação de cada um deles é só para uma organização didática, mas na essência todos trabalham juntos ao mesmo tempo, tá? Então Deus Filho esteve presente em toda a antiga aliança, aguardando o tempo em que haveria de se manifestar, encarnado, tomando a forma de homem, para a obra prometida ainda no Éden, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Então ele ficou durante toda a antiga aliança esperando o momento de vir pessoalmente a este mundo como homem para cumprir o propósito da Trindade, o propósito do Pai. Vamos ao tópico número 3. Se você quiser dar uma olhadinha. Então nós vimos aí a cristologia e a Trindade, né? O Cristo em relação à Trindade, vimos Cristo Deus Criador e vimos Cristo no Antigo Testamento. Se eu fosse você, eu iria fazendo algumas anotações aí na própria revista ou em alguma parte aí de anotação para você ir recapitulando e ir pensando no que nós estamos estudando. No tópico 3, agora nós vamos começar a ver cristologia, sinais, sermões e declarações. Essas três coisas. Lembrando que nós estamos só na lição introdutória. Nós temos muito chão aí pela frente. 3 meses de estudos bíblicos dentro do Evangelho de João. Então não se apavore se você estiver perdendo alguma coisa, algum raciocínio. Calma, que nas próximas aulas a gente vai condensando e amarrando toda essa lógica no Evangelho de João. Então, no subtópico 1, os sinais miraculosos. O Evangelho de João apresenta o Jesus homem manifestando sua glória como o unigênito do Pai, que é João 1,14, que nós lemos lá no texto bíblico. Mas não custa nada a gente ler de novo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, ele ganhou a forma humana. E vimos a sua glória. Aqui vimos a sua glória, irmãos, cuidado na interpretação desse texto. Vimos a sua glória no sentido de que ele deu todas as provas materiais e físicas de que ele era Deus. Não é que ele estava o tempo todo com a áurea, iluminado. Não, vimos a sua glória por causa dos sinais, das manifestações do Pai, confirmando que ele era o Filho amado, lá no Monte da Transfiguração, a descida do Espírito Santo lá sobre ele como uma pomba. Então os discípulos que estavam com ele diariamente presenciaram a glória do Cristo, mesmo ele sendo homem. Lógico que para nós talvez seja mais fácil, já está tudo registrado, já está tudo bonitinho, né? Nós tivemos também uma experiência com esse Cristo, mas agora ele já glorificado como Deus novamente, né? Entronizado. Então, e vimos a sua glória, de João, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, em Cristo não havia mentira, não havia falsidade, ele era cheio da graça do Pai. É nesse sentido aqui que ele está falando da glória de Cristo, porque senão, se a gente pensar na glória, a gente já pensa logo nos atributos divinos, onipotência, onisciência, onipresença. Não, essa glória ela volta com tudo lá em Mateus 28, do versículo 18 ao 20.
Quando Jesus aparece entre eles, agora ressuscitado, e ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ali sim ele volta a ter toda a glória, no sentido literal da palavra. Mas isso a gente vai ver aí para frente, tá? Vem conosco aí nas 13 lições, que vai ser maravilhoso. Então, a completa humanidade de Cristo em perfeita consonância com a sua completa divindade. Então, aqui já começa a entornar o caldinho, já começa a ficar um negócio mais forte. Por quê? Porque Cristo, como homem, ele era também 100% divino. Tá? Então, aqui já começa a comida forte, você já começa a ficar atento, não perca nada daqui por diante, porque aqui começa a estreitar. Se você perder algum detalhe, fique atento, senão você vai se perder. Então, João ele mostra isso, a completa humanidade de Cristo como ser humano, tá? E também a completa divindade presente em Cristo, mesmo ele sendo homem. Mas vamos adiante. As narrativas dos milagres apresentam Jesus, homem, de forma natural, como um convidado comum para uma festa de casamento, por exemplo, realizando sinais sobrenaturais próprios de alguém absolutamente incomum. Ou seja, ele não era um ser humano, dentro da lógica da palavra, ele não era um ser humano completamente normal, como eu e você. Ele era alguém incomum. Nós já lemos lá, cheio de graça e de verdade. Então ele estava acima da média. Divino, todo-poderoso, capaz de transformar água em vinho, que é João capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Né? E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse: olha, não tem vinho. Estou no versículo 3. Disse Jesus: mulher, o que é que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aí a mulher diz para os empregados: faça tudo que ele mandar. Eu estou parafraseando. E encheram as talhas, né? Eles encheram até em cima, e aí quando foram beber, era vinho de primeira qualidade. Então, por isso que o comentarista diz que ele era um homem incomum. E João diz, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa maravilhosa. O Isaías deve estar dando glória a Deus, né? O professor Isaías. Né? Vamos adiante. Mostrando então que ele era capaz de transformar água em vinho e realizar inúmeros outros milagres, que estão aí nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e no evangelho de João, que a gente está estudando. Então, tais sinais tinham como finalidade demonstrar que ele e o Pai são um. João 10:30 está escrito assim, João 10:30, eu e o Pai somos um. Olha que coisa fantástica. No capítulo 14, 9 e 10, ele respondendo para Filipe, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, tudo que Jesus fez tinha esta finalidade, mostrar que ele e o Pai, eles eram um. Pai, Filho e Espírito Santo, sem prejuízo algum de sua completa sujeição ao Pai, através da encarnação, através dessa vinda ao mundo como ser humano, que é o que muitos não compreendem, como é que ele, sendo Deus, estava subordinado ao Pai. Na verdade, não é que ele estava subordinado, ele decidiu se subordinar. Há uma grande diferença.
de você ser subordinado e você decidir, por amor à humanidade, se subordinar a alguém que é igual a você. Veja que coisa linda, eu falei para você, não perca o raciocínio. Se você perder o fio da meada, você vai endoidar, porque o Evangelho de João, se a gente não tiver na graça do Espírito Santo, a gente fica doido. Então, fique atento aí. Olha o que ele diz aí em Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós, em mim e em você, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele abdicou provisoriamente desse papel de Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele decidiu fazer isso. Não é que ele era inferior ao Pai. Nesse contexto aqui, pai não significa que o pai é superior. Significa que ele estava na forma humana. E como ser humano criado, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, então ele tinha um pai, que era o que ficara no céu. Então, não sei se você consegue entender, mas vamos adiante, tá? Para cumprir a obra da redenção de todo aquele que nele crer. E aí ele dá várias referências, tá? O objetivo aqui é ele cumprir a obra da redenção. Ele ia à cruz para morrer por toda a humanidade. Então, registrados por João, há mais 6 sinais. A cura do filho de um oficial do rei, a cura de um paralítico de Betesda, né? Multiplicação de pães e peixes, Jesus andando sobre as águas do mar da Galileia, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Então, muitos outros não estão escritos e conforme disse João, e aqui nós entendemos em hipérbole, a gente já vai falar o que é isso, se tudo que Jesus fosse escrito, nem ainda o mundo todo poderia contar os livros que se escrevessem, que é João 21:25, que muitas pessoas pegam ao pé da letra, e nós entendemos que aqui é uma figura de linguagem chamada hipérbole, quando há um exagero da ideia para melhor compreensão daquele ponto. O próprio autor aqui da revista, se não me falha a memória, ele coloca aí algumas figuras de linguagem, dentre elas a hipérbole. Acho que ele colocou na lição, acho que foi na lição de adultos, né? Mas enfim, a hipérbole é uma figura de linguagem mostrando o exagero de uma ideia, tá? Então muitas coisas haveriam de ser escritas ainda sobre o que Jesus fez ou deixou de fazer, mas isso que foi escrito já ficou suficiente para o fortalecimento e o recebimento do Cristo como nosso Salvador. Subtópico 2, os sermões cristológicos, nós já estamos terminando. É muito importante considerar como as Escrituras valorizam a exposição das doutrinas. As doutrinas é aquilo que está registrado na Bíblia. Os sinais são importantes, mas não são suficientes, tá? As multidões precisavam não apenas crer no Messias como Deus, capaz de realizar milagres, mas como o necessário e suficiente Salvador e Senhor. Esse era o objetivo principal dos milagres e prodígios que Jesus falava e os sermões que ele pregava. Então, os sinais e prodígios era para apontar que ele era o Messias, o Cristo que haveria de vir. E eles deveriam aceitá-lo como Salvador e Senhor, como eu e você fizemos. Isso está muito claro nas mensagens de Jesus, a começar pelo sermão que pregou para Nicodemos. Nós já lemos lá João 3:5, o encontro de Jesus com Nicodemos. A primeira coisa que esse fariseu fez, príncipe dos judeus, foi reconhecer que Jesus
era um mestre vindo de Deus. Ele reconheceu que Jesus era de Deus, justamente por causa dos sinais, João 3:2. Mas era imperativo também que Nicodemos reconhecesse sua necessidade pessoal de salvação, reconhecer que Jesus era o Salvador. Como diz Matthew Henry, não era suficiente que ele admirasse os milagres de Cristo e reconhecesse sua missão. Ele devia nascer de novo, ele tinha que começar do zero, começar através de Jesus de Nazaré, aceitando como Senhor e Salvador de sua vida. Por isso Jesus disse-lhe logo: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Que declaração fundamental! É necessário nascer de novo. E a mesma revelação do aspecto salvífico do seu ministério, ele apresentaria no sermão pregado também à mulher samaritana, está lá em João 4, do 4 ao 42. E em outros 5 sermões registrados por João. João 5, 16 a 47, João 6, 37 a 44 e etc. E depois você lê, por gentileza, aí essas referências. Com isso, Jesus nos deu o exemplo de que é preciso pregar, falar do Evangelho, pois a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17. Então é fundamental pregar o Evangelho. As declarações divinas, e aqui nós encerramos, além dos sinais e dos sermões, o Evangelho de João traz 7 declarações de Jesus que revelam sua deidade, que revelam que ele é divino, que revelam que ele é Deus. Em todas elas, ele se apresenta como o Eu Sou. O mesmo Deus que se manifestou a Moisés, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, lá em Êxodo 3, 14 e 15, aqui também Jesus ele diz Eu Sou, ou seja, ele é Deus. Em João, esse Deus único e eterno se revela nas figuras do pão da vida, João 6,35, da luz do mundo, João 8,12, da porta, João 10,9, do bom pastor, João 10, 11, 14, da ressurreição e a vida, João 11:25, do caminho, a verdade e a vida, João 14:6, e da videira, João 15, do versículo 1 e o versículo 5. Então são declarações de que ele é Deus, de que ele é divino, de que ele era quem ele dizia que ele era, é e sempre será. Que Deus te abençoe e te guarde, Deus abençoe a sua família. Obrigado por ficar conosco até o final dessa primeira aula. Deixa aqui embaixo o seu gostei, por gentileza. Também compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas sejam abençoadas e nos façam a gentileza. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aí um comentário, uma observação para a gente saber que essas videoaulas estão fazendo sentido para você. Um abraço e a paz do Senhor.